uma cidade diferente para que tenha todas as cidades sejam que pudessem de alguma coisa. É claro que, por exemplo, as pessoas ficaria difícil começar, no caso de pedalar ou de caminhar, às vezes começar em Doutor Pedrinho ou lugares assim, porque eles acabam chegando, é mais fácil chegar. Exatamente. Né? Mas o mochileiro ele começa em Dayal e esses são 9 dias, né? São menos, o cicloturismo acho que até nem citei, mas são 300 quilômetros e o mochileiro dá 220. E o mochileiro, o ciclismo é 7 dias e o mochileiro são 9. Então ele começa em Dayal, existem outros circuitos no Brasil, né, outros caminhos, né, Caminho da Luz, Caminho da Fé, e o mais importante deles nem é aqui no Brasil, é na Espanha, né, que é o Caminho de Santiago de Compostela. Que você conhece, que eu já fiz em 2003, então, exatamente, juntamente com o alugaram um carro, aí depois encontraram. Não foi assim? Não, nada. Então na verdade, alugamos um carro em Madrid para chegar em Pamplona. Tá bom. Mas é para chegar no começo do Obrigado circuito. por esclarecer. Não, mas assim, só para quem não conhece, o Caminho de Santiago de Compostela é um caminho que é feito, começa o tradicional, né? Ele começa na França, numa cidadezinha que se chama Saint-Jean-Pied-de-Port, e depois no primeiro dia você já cruza os Pirineus, já chega na Espanha, e aí você chega em Santiago de Compostela, que o caminho todo ele dá 780 quilômetros, aí para ser feito a pé ou de bicicleta. Muitas pessoas fazem de bicicleta, talvez até eu tenha pensado em fazer ele novamente e fazer de bicicleta, você tem mais tempo. É bonito também. É bonito. O problema, eu acho que todo mundo deveria pelo menos uma vez na vida fazer o caminho. Até li que a cada 10 anos o cara... que me coube. Não, e assim, as pessoas acham às vezes que não devem fazer esse tipo de coisa pela idade, coisas assim, mas é totalmente errado. O Caminho de Santiago de Compostela, ele é feito, acho que 90% por pessoas acima de 60 anos, não tenha dúvida disso. E tem, inclusive, quando eu fiz, eu tinha uma pessoa que até o meu amigo cedeu a cama para ele, porque no albergue senão ele teria que subir num beliche. E era um senhor da Alemanha que estava fazendo, nós fizemos em maio e ele ia fazer 90 anos em outubro. E era a 7ª vez que ele estava fazendo o caminho. Então, assim, não existe idade para isso, é só questão de o cara estar habituado a isso. É questão do espírito também, né? Então, para fazer, tirar férias, isso aí, também não quer dizer que o cara tenha que ir de avião, isso, aquilo. Claro que existem lugares que o cara tem que usar esse tipo de locomoção. Mas a gente pode também tirar férias aqui, fazendo um circuito aqui sem praticamente gastar nada de locomoção, né? Porque você vai a pé. É lógico que você vai ter que ter uma mochila, vai ter que ter algumas coisas, mas coisas básicas, né? Não tem tanta... Principalmente uma água, né? Isso. Mas isso é uma coisa que o cara sai de um bar, acaba chegando no outro, é uma coisa que o cara não deve se preocupar muito, né? Mas voltando aqui ao circuito, eles têm 220 quilômetros, né? E ele sai de Indaial, vem a Timbó, só que ele vem para Timbó passando pelo Rio Belo, quem conhece, então vai dar 24 quilômetros para chegar em Timbó, depois ele vai para Pomerode, de Pomerode ele vai para Rio dos Cedros, ele passa por Rio Cunha, vai para Benedito e acaba em Alto Benedito. De Alto Benedito ele sai daí, ele chega em Doutor Pedrinho. De Doutor Pedrinho ele sai e vai para o Zinco, daí é o dia que mais longo, dá 31 quilômetros. Depois de Benedito, do Zinco, lá de Benedito, ele desce pelo Ipiranga, chega em Rodeio, dá 27 quilômetros. Depois ele vai para Piúna, ele passa por Ascurra, vai para Piúna, dá mais 21 quilômetros. Depois ele volta para Indaial, que daí dão mais 27 quilômetros. Aí encerra o circuito Vale Europeu de Mochileiro. Então são 2 circuitos, né, que nós temos, que as pessoas estão fazendo, e volta e meia a gente vê, como você falou, umas pessoas, ou várias pessoas caminhando com a mochila nas costas. A gente
pode imaginar que essa pessoa não seja daqui e está conhecendo a nossa região. Então, conversando com algumas pessoas depois que acabam fazendo tanto o mochileiro como o cicloturismo, a gente vê que em uma delas até, ele me ligou antes para saber algumas informações, e a preocupação dele, um cara lá de São Paulo, era quanto à segurança, né? Que caminhar sozinho, às vezes. Aí, depois que ele terminou, daí ele disse assim que as pessoas, ele via aqui na nossa região, às vezes as casas, às vezes não, geralmente as casas, principalmente no interior, não tem cerca, não tem muro, não tem grade, né? Então, assim, ele achou que, acho que as pessoas daqui têm mais medo das pessoas que caminham, né? Exatamente. Que não tem. E assim, é ele acabou voltando a fazer com o filho dele. Quer dizer, são experiências que as pessoas fazem e nos dão um feedback que eu acho que é muito interessante. O nosso ponto até da questão de segurança. Tanto do mochileiro quanto do circuito do cicloturismo já tiveram mulheres que fizeram sozinhas. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E esperamos que continue dessa forma também. Né? Eu também espero. E o que também a gente conversa muito, por natureza já existe a curiosidade, né? Então eles ficam muito encantados com o pessoal que ou está na labuta, na horta, ou, principalmente, né? Às vezes conversam, cumprimentam. Então para eles isso é tudo encantador. Exatamente, para uma pessoa que venha de centros grandes, né, para conhecer uma região, na verdade o circuito é uma oportunidade que a gente dá para uma pessoa de um grande centro vir aqui poder caminhar num lugar que não é nada assim artificial, e sim as pessoas estão naturalmente trabalhando ou fazendo seus afazeres de casa. Comenta-se muito dos jardins das casas da nossa região, principalmente dos alemães, jardim, né, horta, pomar, que mantém florido. Todo, né? Isso é uma das coisas que mais os nossos visitantes falam, é sobre isso, né? Sim, exatamente. Mas o tempo está correndo, tens mais uma colocação, Dimas, para... Eu gostaria de deixar, assim, qualquer informação, está no site. A primeira coisa é www.circuitovaleeuropeu.com.br. Qualquer dúvida ali tem contatos, é só entrar em contato ou por e-mail ou por telefone, a gente passa tudo o que for necessário. E é só ter curiosidade ou também, assim, é só começar a fazer. E assim, não é uma coisa que é para os outros. Eu acho que a gente tem que começar a dizer, eu também posso fazer, né? Exatamente. Tão capaz quanto os outros. Exatamente. É isso? É verdade. Então, eu também quero deixar meus agradecimentos aqui pelo teu esclarecimento, pela tua vinda aqui ao nosso programa. E encerrando, eu desejo a todos uma ótima semana, inclusive a você, Dimas. Obrigado. E até a semana que vem. Até.